Olá, companheiros, olá, companheiras. Estamos começando o terceiro episódio do Esquerda Web, o podcast. Hoje nós vamos continuar tratando da situação mundial, nacional, que gira inevitavelmente em torno do tema do avanço da epidemia e da resposta a essa situação mundial. Hoje nós vamos contar com a presença aqui também no podcast do Severino Félix, companheiro que é professor da Rede Pública Estadual de Ensino, companheiro é professor de matemática, militante da tendência Socialismo ou Barbárie, do PSOL, também é militante do coletivo Professores em Movimento. Como vai, Severino? É um prazer estar participando nesse momento aí do podcast e espero contribuir com algumas avaliações em relação aí aos temas abordados aí pelo companheiro Antônio. Então nós também estamos contando sempre com a presença do nosso companheiro Gabriel Mendes, que é pesquisador do IBGE, companheiro também que é geógrafo. Como vai, Gabriel? Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso terceiro episódio de Esquerda Web, o podcast. Estamos aqui tratando de temas importantes, temas fundamentais, que influenciam a todos e sobre uma perspectiva dos trabalhadores, da juventude, da classe trabalhadora como um todo. Muito bem, vamos começar então o nosso primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos começar com a situação mundial, uma situação, daqui a pouco eu passo a bola para o Severino, uma situação que está bastante marcada por todo um debate em termos mundiais, é um debate que gira em torno de uma polarização que é priorizar a saúde ou priorizar a economia, e uma dicotomia que tem sido construída como narrativa, como discurso por vários governos do mundo. Queria começar um pouco com esse debate, com o Severino também, o Gabriel vai entrar no debate também, todos os blocos. Temos visto aí uma questão assim muito dramática, né? De um lado, o grande capital provando a sua perversidade, que o lucro está acima da vida. E o que a gente nota hoje é que alguns países fazem questão de não dar atenção devida à questão da contaminação pelo coronavírus. Então, a gente viu, no primeiro momento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negando, né, a questão da contaminação pelo vírus, e hoje tem uma posição, né, há algum tempo, uma posição que realmente é uma pandemia e que é necessário tratar a questão da contaminação. Mas, ao mesmo tempo, fica a preocupação de como tratar a economia, né? Não deixar a economia parar. Então, a gente vê uma crise muito grande a nível mundial. Os Estados Unidos agora bateu um recorde de 10 milhões, né, em 2 semanas de pedido de auxílio-desemprego. E o presidente teve que tomar uma posição, né, em relação à proteção à população dos Estados Unidos. Mas, como a economia ela é mundial, a gente vê alguns representantes mundiais preocupados ainda com a economia. O caso nosso brasileiro, a gente vê o nosso próprio presidente Bolsonaro, que não vê a questão da vida como primeiro, né, lugar, e sim a questão da economia, a questão do lucro dos patrões. E é uma questão que a gente vê em diversos países, né, a nível mundial. E hoje um representante que defende diretamente a economia contra o isolamento, a gente vê que é o presidente Bolsonaro. E essa é uma contradição de como tratar um líder, né, que era fã do Donald Trump, hoje está em minoria a nível mundial, porque defende que a economia esteja, né, em primeiro lugar e que ser contra o isolamento total da população. Indo contra totalmente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é de preservação da vida nesse momento. Porque não adianta ter economia se não tiver classe, né, pessoas para consumir produtos do próprio capitalismo. E diria nem, companheiro, eu diria que hoje Bolsonaro ele é o único exemplo de líder internacional, né, o principal, na verdade, que mantém essa linha política do negacionismo, né? Tirando exemplos absurdos e que ficam quase bizarros, como o presidente da Bielorrússia, que recomenda a vodka no tratamento do coronavírus,
Bolsonaro é o único presidente hoje de expressão internacional, né, de maior expressão, que mantém essa linha política de forma escancarada, de negacionismo, de rejeitar, né. Terça-feira ele fez um discurso, acompanhado de um forte panelaço, e por mais que tenha tido algum recuo, ele não negou a necessidade de medidas de prevenção, mas ao mesmo tempo ele não disse categoricamente que devemos nos precaver, né, que devemos cumprir quarentena, né, pelo contrário. Então, companheiros, além desse. Nós estamos numa situação que, para continuar discutindo um pouco a situação mundial, nós estamos numa situação onde a pandemia impõe uma mudança drástica de política econômica. Você tem países numa situação esdrúxula, absurda, como já dito aí pelo Gabriel, né, que o presidente recomenda o uso intensivo e extensivo de vodka, que é o caso da Belarus. Você tem, no caso do Turcomequistão, a proibição da palavra coronavírus, não se pode, os jornalistas não podem nem falar e nem escrever essa palavra. E você tem o caso do Bolsonaro, que é bastante conhecido aqui, que é o negacionista genocida que a gente conhece mais de perto e muito melhor. Então, nós estamos. Tem isso, mas, por outro lado, você tem países também como. Você tem o caso de Portugal e Irlanda, que estão desenvolvendo programas de renda universal, algumas estatizações. Você tem, por outro lado, países como França, Inglaterra, que houve um negacionismo, principalmente da Inglaterra, e depois houve uma mudança drástica de posição. Você tem o caso também do Trump, que já foi citado também, que estava até bem pouco tempo atrás com política negacionista, e diante da tragédia da expansão do coronavírus no país, teve que recuar também, dar um cavalo de pau e recuar bastante também na sua política. A questão aí que a gente precisa discutir é se o capitalismo, se esse modo de produção que a gente vive, com essa anarquia da produção, com essa irracionalidade, né, pode dar conta da situação. Realmente, acho que são assim, concepções, né, de governos totalmente fiéis ao capitalismo. E tomam posições em relação assim, a algumas contraditórias de contenção ao coronavírus. Tem a questão também do presidente da Filipinas, que ordenou, né, quem estiver na rua será fuzilado. A Índia decretou lá um isolamento praticamente de 12 meses. E isso tem um impacto muito grande, né, na economia desses países. Estava vendo uma reportagem hoje de manhã, e nos Estados Unidos, nesse momento, né, nessas 2 primeiras semanas, já chega assim, a 3%, né, de índice de desemprego. E eles estão fazendo assim, uma perspectiva, por começo de maio, um nível de 15% de desempregado no país. Então, o impacto mundial da economia. E esse impacto vai ser, né, se acontece na principal potência do mundo, imagina os outros países, que nunca se viram isso, né? O único assim, desemprego em massa nos Estados Unidos foi na época de 2008, que demorou mais de um ano para começar a chegar no pico, né, alto do desemprego. E que depois levou 10 anos, eu acho que essa questão, né, do desemprego nos Estados Unidos, quando estava agora se recuperando, a economia dos Estados Unidos está um tombo. Mas os Estados Unidos está gastando alguns trilhões, né, em relação a alguns benefícios sociais, né, juntamente com outros países aí, como foi citado por Inglaterra, né, e Portugal. Então, companheiro, vamos continuar, indo agora para o nosso segundo bloco, trazer algumas questões no âmbito nacional, trazer também a questão com o coronavírus, que vem aumentando o número de casos. Há relatos também que há uma enorme subnotificação, né, que estão não apenas segurando os números, como também a metodologia, né, adotada pelo Brasil de não fazer os testes massivamente, tem levado à subnotificação dos casos, certo? Junto a isso, né, esse grande crescimento, essa semana teve o discurso do Bolsonaro, né?
O discurso que foi acompanhado de um panelaço enorme, né? Maior do que os anteriores, e uma rejeição que cresce a cada dia, né? E ao mesmo tempo ele recuou em alguns pontos, né? Recuou, por exemplo, na fala agressiva aos governadores, que anteriormente ele tinha criticado, né? Também recuou no tom do discurso negacionista, né? Deu certa recuada, porque não disse, pelo menos, que é uma gripezinha e que as medidas de segurança não são necessárias, mas mantém o discurso da economia, de continuar a abertura das atividades, de voltar à normalidade, né? Então, como a gente pode analisar esse discurso do Bolsonaro, né? Se ele recuou mesmo, ou se foi algo apenas tático, de momento, e quais as medidas que ele toma logo em seguida, né? O que ele faz, né, depois de recuar, como ele se comporta, né? A gente olha aí a questão do Bolsonaro, que é uma questão, é uma incógnita, né? A cada dia você descobre assim uma faceta do Bolsonaro. Em relação ao discurso, né, de que ele era gripezinha, que ele era resfriado, de forma irresponsável, saiu para falar com a população durante esse período de quarentena imposta pelo ministro da Saúde. Bolsonaro se isola, né? Começa a ter um desgaste assim, social, né, político no país muito grande. Mas ele começa assim, a ter uma reorganização no próprio governo. A gente vê que hoje, né, a questão aí das entrevistas aí, através do general Braga Neto, mostra um realinhamento, né, político dos militares no governo. Ou seja, os militares estão tomando a linha de frente do governo. Então, enquanto o Bolsonaro sai para falar alguma besteira, os generais da linha política. E realmente o ataque à classe trabalhadora continua. Não é à toa que foi agora, né, aprovado, né, pelo Congresso e sancionado agora pelo Bolsonaro, a MP 927, que traz, né, um grande ataque à classe trabalhadora, que é o corte de salário de 25%, né, 50% a 70%. E pior ainda, né, esse corte é diretamente ligado funcionário ao patrão. E exclui diretamente, né, os sindicatos dessas negociações. Ele já tinha dado um duro golpe nos sindicatos no ano passado, né, em 2019, com a MP 873, né, que mudava a regra de contribuição sindical. Então, o que ele faz? Ataca diretamente a classe trabalhadora e, no momento, né, que a classe mais precarizada precisa de benefício, ele faz o contrário, dá liberdade para as empresas demitirem e suspenderem contratos. Pois é, Severino, né? Uma das formas que Bolsonaro tem encontrado para governar é justamente a publicação de várias medidas provisórias, né? Você enumerou duas, houve uma recente também que foi derrubada em parte, né? Qual ele recuou em parte, mas ele mantém essa postura de governar por decretos, né? E por mais que temos percebido que por mais que ele recue em alguns momentos de forma tática, né, de forma quando recebe alguma pressão popular, ele recua e volta com novas medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores, novas medidas que favoreçam o empresariado, né, o grande empresariado que mostra bastante alinhamento com o discurso dele, né? Essa questão da volta à economia está diretamente ligada com esses grandes empresários que vimos por aí falando, menosprezando a quantidade de mortes que podem vir a acontecer por conta da pandemia, né? Então, e nessa própria medida 927, que o Bolsonaro dá liberdade para as empresas, né, cortarem ou suspenderem salários da classe trabalhadora por, né, até 4 meses, ele retirou, né, atacou diretamente, retirou o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada para as pessoas que mais precisam. E, nesse momento, eles atacam diretamente, né, quem mais precisa. A gente está vendo aqui também um caso assim, muito grave que está acontecendo aqui no Brasil,
que é ataque, né, assim, diretamente até as comunidades quilombolas, que a gente vê que através do artigo do general Heleno, né, de tirar os quilombolas ali, né, próximo ali da base de Alcântara, para beneficiar diretamente quem? Né, essa base que deu total respaldo para os Estados Unidos. Nós já sofremos um ataque, né, em alguns anos atrás, onde foi retirada 800 famílias quilombolas próximo da área que tem essa base de Alcântara. E agora o decreto do general Heleno prevê tirar mais de 3 mil famílias, né, nesse processo. Ou seja, dentro de um processo que a gente tem uma pandemia, né, muito grande pelo coronavírus, e o próprio governo ataca. E o Ministério Público agora entrou com uma liminar de cortar essa retirada dos nossos irmãos quilombolas aqui do Maranhão, da base próximo de Alcântara. Companheiros, companheiras, estamos numa situação bastante difícil. Todos os indicadores dizem que nos próximos meses vão estar faltando leitos, vão estar faltando ventiladores, vão estar faltando equipamentos, já estão, na verdade. Então, nós estamos numa situação onde requer uma tomada de ação política emergente, o combate à pandemia, aos efeitos da pandemia, só poderão ser feitos de forma razoável, de forma a poupar milhares de vidas, se a gente tiver uma saída política que passa, evidentemente, pela retirada imediata desse governo de Bolsonaro, de Mourão, do poder central. Então, vamos encaminhar a nossa conversa agora para o tema educacional. As escolas estão, na sua maior parte, suspensas, com as aulas suspensas, né? Os alunos estão em casa, alguns alunos das redes particulares estão fazendo atividades online, à distância, os alunos da rede pública, a sua maioria, não estão fazendo esse tipo de atividade, então nós temos aí uma situação de interrupção, né, do processo de ensino e aprendizagem no Brasil, pelo menos do ponto de vista formal, educacional. O processo, além disso, nós estamos com vários impactos aí sobre a vida das crianças, que muitas delas também iam para a escola pelo tema da merenda, que é um tema importante. Essa é uma outra situação. Vários profissionais, trabalhadores da educação, tanto professores que eram contratados, não têm um vínculo permanente de trabalho, quanto trabalhadores e trabalhadoras da limpeza, das cozinhas, estão também com seus salários suspensos. Então, é uma situação bastante dramática, não só do ponto de vista do ensino, que está interrompido, mas também do ponto de vista desses trabalhadores. Assim, de forma assim, autoritária, nesse momento de pandemia, que é um momento atípico, né, no país, e interrompeu as aulas e deu diretamente férias para os professores da rede estadual e recesso. Diferentemente de outros estados, né, e de outros municípios. Só que o município de São Bernardo ainda não decretou férias para esses servidores, está com aulas suspensas. E criou uma grande confusão na categoria, e a questão aí de aulas online, né? Seria para os alunos não terem prejuízo durante esse período de pandemia. Mas a grande contradição, a SEDUC, né, aqui de São Paulo, ainda não tem assim, um projeto realmente claro, né, sobre como desenvolver essas atividades. E estava testando um aplicativo, né, uma plataforma para disponibilizar para as escolas, né, passarem para os professores. Porém, nós conhecemos a realidade dos nossos alunos e das nossas comunidades. Muitos alunos na nossa escola, ou aqui próprio em São Paulo, não têm direito a ter internet. E como que você iria oferecer, né, essa questão aí de aulas online? Essa é uma grande contradição. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje aqui no estado de São Paulo. Através da POSP, né, estamos questionando diretamente a direção do sindicato para que tenha uma resolução mais dura, né, em relação a essa possibilidade de aulas online. Sendo que alguns diretores, coordenadores estão pressionando boa parte dos professores a enviarem aulas online. E isso é uma parte. Nós temos outra questão, que a questão realmente foi tocada anteriormente, a questão dos alunos, né, da rede estadual, que
tinham como alimentação diretamente dentro da escola, ou uma alimentação que era complementar, né, que tinha em casa, ou a única alimentação que o aluno, né, dispunha dentro da escola. E nesse momento agora de suspensão das aulas, até agora o governo ainda não conseguiu resolver essa problemática de alimentação. Então aí criou, né, projeto de doação de R$ 55, né, para os alunos da rede pública estadual, mas nesse momento ainda a gente vê que ainda tem contradição, porque ele não contabilizou diretamente, né, a quantidade de aluno e não chegou essa informação dentro das escolas. E Dória, assim, não para de aplicar o seu pacote de maldade. Durante esse período, né, que nós tivemos aqui de suspensão das aulas, uma das primeiras medidas de João Dória, anunciada no dia 23 de março, foi a suspensão dos contratos, né, de todos os terceirizados. Então, nós temos um grande número de cuidadores, que trabalham na escola, temos pessoas que trabalham na faxina, e o governo simplesmente suspendeu o contrato. A grande contradição é, se as pessoas precisam, né, de dinheiro, né, para cuidar da sua alimentação, para cuidar dos seus filhos, como que o governo dispensa esses trabalhadores? E leva esses trabalhadores a não terem vínculo com o Estado. E necessitam de fazer o quê? De arrumar renda. Nesse momento, eles têm que sair de casa, têm que circular pela cidade para arrumar renda. Nós temos também uma grande problemática na rede estadual, que é para resolver a questão dos professores contratados, né, que são os professores categoria O e professores categoria V e S. E nesse primeiro momento, o governo, né, quem não tinha direito a férias, o governo ainda disponibilizou o pagamento. E a partir do mês que vem, esses funcionários que estão sem aula atribuída estão praticamente sem salário. E a gente não sabe até quando as aulas irão ser suspensas. No meio sindical, né, no setor da oposição, começa a articular um movimento de fazer com que a direção, né, majoritária da POSP tenha uma política para esses servidores que irão ficar sem salário. Acionar o fundo de greve, né, para comprar a cesta básica, ou tirar uma linha política para cada subsede fazer um levantamento desses professores que podem ficar sem salário. Mas até o momento a gente está ainda meio que inerte. A nossa categoria, né, como que não está podendo fazer reuniões, né, físicas, então temos algumas reuniões online. E uma das tratativas agora, que tivemos, né, no último dia, primeiro agora uma reunião online com a direção da POSP, é para tratar relação à questão, né, do ensino à distância, que foi rechaçada por todos os professores e todas as organizações que fazem parte da POSP. Mas a questão de ajudar ainda os professores contratados ainda é uma incógnita para a gente nesse momento. Da luta contra o coronavírus, né? Porque foi o governador que determinou a quarentena das escolas, o fechamento do comércio, porém, do ponto de vista do conteúdo da sua política, é uma política extremamente perversa, pelo que você está dizendo, né? Que interrompe o contrato de trabalho sem remuneração, obviamente, fecha as escolas, impondo um recesso e umas férias dos professores de forma fora do tempo, tá certo? E também não discute, pelo que eu entendi da tua fala, não discute com os sindicatos, porque alternativas para essa situação, no sentido de manter o vínculo com os alunos, através de aulas públicas, através de discussões, de debates, para que os estudantes tenham interrompido a sua relação com a escola, poderiam ser desenvolvidas se houvesse um processo de consulta ao sindicato, de um plano mais ou menos comum, para que as aulas, obviamente, nós defendemos a quarentena, uma medida, como no Brasil, em várias partes do mundo, pouca testagem, né? Esse é um outro tema importante também, que a gente não vai poder desenvolver agora, mas a testagem é muito importante, mas sem nenhuma, primeiro de forma cruel, né, perversa, que é deixando milhares de trabalhadoras e trabalhadores sem remuneração,
crianças e adolescentes sem merenda, porque um plano de distribuição poderia ter sido feito há algum tempo já, e também não tem nenhum plano educacional. Muitas escolas particulares, algumas redes de ensino, alguma empresa, inclusive, estão querendo, de ensino à distância, estão querendo fazer negócios com isso. Mas essa não é a nossa praia, pelo contrário. Nós somos do campo a turma da auto-organização. A gente poderia, então, estar desenvolvendo uma situação muito melhor com um governo que não fosse reacionário, um governo que fosse, de fato, ligado aos interesses dos trabalhadores, dos estudantes, do pessoal da periferia. Pois é, companheiros, vocês levantaram muito bem que Dória tenta, a nível nacional, aparecer como a sensatez da burguesia, a sensatez também se postulando já como um possível candidato para as próximas eleições. Ele nitidamente tem um projeto, né? Vem colocando em campanhas publicitárias essa questão da preservação da vida, né? Mas diz de forma totalmente hipócrita enquanto promove no seu governo rompimento de contratos, demissão de terceirizados, férias forçadas, né? Ou seja, né, faz uma coisa, fala em defesa da população, mas na prática ataca os trabalhadores. É isso que eu consigo entender da fala dos companheiros, que trazem todas as questões associadas à categoria de professores, né? Em relação à questão, né, a gente vê aí que o Dória realmente não tem limite. Ele demitiu também 200 funcionários diretamente do Poupa Tempo, né, assim, numa tacada só. Mas a questão que a gente vê realmente do ataque do Dória à educação, essa questão realmente do ensino à distância. Então, a questão é que nós já brigávamos com Dória em relação ao MMR, né, que era o método de melhoria de resultados. E a questão da reforma do ensino médio, que previa, né, um módulo dentro do EJA de ensino à distância. E nós rechaçamos essa proposta do governador. Então, os professores se organizaram e rechaçaram. Então, a tecnologia é um meio necessário na educação. Porém, nesse momento, né, não dá assim para substituir diretamente a função do professor. E até porque o secretário de Educação, né, Rosieli Soares, colocou que não podemos dar conteúdos novos para os alunos, porque os pais dos alunos não têm como aferir esses conteúdos. Então, é uma contradição. Você não pode dar conteúdo novos, né, para os alunos, mas você tem que dar atividades. E isso é uma problemática que nós temos que resolver. E o jurídico da POS está sendo pressionado realmente, né, para ver como resolver essa problemática. E outra questão que eu queria levantar aqui, colegas, é a questão da redução, né, dos 200 dias letivos. Então, a gente sabe, assim, não sabemos ainda ao certo, né, até quando irá essa suspensão, mas, porém, o governo, né, manteve as 800 horas, né, mínimas que temos que manter, e ainda de forma irresponsável, o ministro da Educação está pensando em manter o Enem. Então, nós temos vários alunos, né, da comunidade, o terceiro ano, dos cursinhos populares, que estavam se preparando ou que podem estar prejudicados nesse processo aí de suspensão das aulas, de absorver conteúdos. O ministro insiste em manter o Enem. E nós somos totalmente contrários, né, a essa posição. E outra questão é a gente pensar realmente numa proposta, acho que da esquerda, principalmente a oposição da POSP, como tirar um plano unificado, né, de rechaçar a questão do ensino à distância e de ajuda aos professores contratados, que nesse momento são os professores, né, assim, os trabalhadores mais precarizados, junto com os demais profissionais da educação que foram demitidos ou estão com o contrato suspenso pelo governo do Estado, o governo João Dória. Muito bem, companheiros. Vamos agora chegando no nosso último bloco desse terceiro episódio do Esquerdo Web, o podcast. Temos aí algumas lacunas que precisamos ainda discutir, que é justamente tirar e começar a definir um plano de ação que nos ajude a enfrentar essa situação explosiva, né?
Temos uma pandemia que, ao que tudo indica, vai crescer e explodir no Brasil, já está em vários países do mundo, mas pode aumentar aqui, e um governo completamente genocida, não há meias palavras. Dizer que é apenas incompetente é um equívoco enorme. Na verdade, é um governo que joga com a vida de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né? E temos diante um desafio que é como construir uma alternativa política, como manter-nos mobilizados, né? Afinal, lutamos, muitos setores dos trabalhadores defendem o direito a todos da quarentena, só que sabemos que vários não estão, os setores mais precarizados, mais instáveis da classe trabalhadora não estão podendo usufruir, né, da quarentena, né? E temos aí um enorme desafio, né? Como nos manter organizados, como nos manter ativos, como não parar nossas atividades, nossas manifestações, né? Temos aí os panelaços que vêm ocorrendo em vários lugares, muitos lugares tendo panelaços diários, certo? Então, como nos manter mobilizados e que ações nós devemos estimular? Que tipo de ações devemos construir nesse momento de quarentena para manter a unidade dos trabalhadores e construir um amplo movimento? É importante, acho que, pensar realmente em soluções, né, nesse momento aí de desgaste e derretimento aí da figura do Bolsonaro, nesse momento aí de pandemia do coronavírus. Uma contradição que aconteceu na semana, a gente vê aí, né, diretamente um elogio, né, entre Lula, né, e Dória. Então, assim, um elogiando o outro em relação ao inimigo comum, que é Bolsonaro. E a esquerda precisa aprender a ter uma alternativa, né, em relação tanto à direita como ao lulopetismo. Então, a esquerda precisa ter planos realmente também emergenciais. A gente vê hoje que a população vai sofrer aí um grande, né, desemprego em massa após onda de coronavírus. Então, o que fazer? Na periferia começa a chegar o desgaste em relação a Bolsonaro, né, que é panelaço, coisa que até então estava diretamente na classe média e no setor de artistas. E isso começa a se chegar. Então, as pessoas estão desacreditando diretamente do governo Bolsonaro. Então, é um governo, hoje, que a gente pode dizer que é um governo em miniatura. Um governo que está, né, como presidente, porém, quem dá a linha são seus ministros. Muito bem, como o Severino e o Gabriel estão levantando nas suas falas. Nós estamos numa situação muito complicada, porque o governo Bolsonaro é um governo que tem caído bastante o seu nível de popularidade, um governo que está isolado, mas ainda segue muito perigoso, e a esquerda precisa sair com uma política unificada, fora Bolsonaro, fora Mourão, eleições gerais. É a única forma que a gente tem para levar a luta contra essa pandemia a fundo. Se calcula aí que tem 300 bilhões se poderia dar um combate eficiente à pandemia, mas por enquanto o governo deu 50 bilhões para essa ajuda mínima aí de R$600 para os trabalhadores, deu muito mais para o banqueiro, 200 bilhões, os banqueiros fazerem negócios, e enquanto isso nós temos aí os ricos no Brasil não pagam imposto, né? Então, se a gente cobrar aí taxas sobre os grandes impostos, sobre os grandes milionários, a gente pode resolver muito facilmente essa situação. Mas, assim, a gente, além do fora Bolsonaro, fora Mourão, eleições gerais, construir um movimento em torno disso, existem uma série de iniciativas que estão acontecendo pelos bairros, pelas comunidades, pelas favelas, organizações de trabalhadores começam a se solidarizar. Então, nós temos aí um fenômeno muito importante que está rolando nas periferias da cidade. Verdade. Nós temos, né, no bairro aqui da periferia de São Bernardo, na região do Vila Ferreira, iniciativa, né, de algumas escolas municipais
e alguns colaboradores também da própria região que criaram um coletivo Alves Dias, que é formado, né, por professores, diretores e membros da comunidade. E esse coletivo Alves Dias está arrecadando, né, alimentação, donativos, produtos de limpeza para doar para a população do entorno do Vila Ferreira, né, e adjacências. Isso é um processo que se dá realmente de solidariedade das pessoas. Então, está além, né, de um programa do governo ou até assim, de uma proposta diretamente de alguma organização de esquerda. Então, assim, essa solidariedade despertou muito na população. Então, a gente vê muita população hoje que não tem direito ao mínimo, que é a água para lavar as mãos, não tem direito a sabonete, não tem direito a sabão, não tem direito ao álcool gel. E, nessa pandemia, estão passando fome. Então, nós convidamos, né, a todos vocês que estão vindo aqui esse podcast, que procurem, né, através das redes sociais, o coletivo Alves Dias, para fazer doação e vir fazer parte desse movimento para ajudar a população mais carente, a população que mais necessita nesse momento, que é a população que está desassistida. Temos um grande número de pessoas desempregadas que necessitam de qualquer doação. Então, eu venho, né, em nome, né, do coletivo Alves Dias, pedir que todos venham se somar. E como, explica um pouquinho mais para a gente, Severino, como que as pessoas podem ajudar? É uma conta bancária, as pessoas podem contribuir com dinheiro, com donativos, com alimentos, pode também ajudar na logística. Você pode detalhar um pouquinho mais para a gente isso? Temos 3 bancos. Banco do Brasil, agência 7065, dígito 3, poupança 8241, dígito 4. Banco Itaú, agência 1517, conta poupança 21896, dígito 0. E Banco Santander, agência 3554, conta poupança 01022 153, dígito 1. Até o momento, a gente arrecadou aí em torno aí de grana umas quase R$900. E estamos aí preparando para a próxima semana para fazer o donativo. Nós temos agora na segunda-feira uma concentração de distribuição de cesta básica que vem através da prefeitura, né, que é para as EMEDs. E na próxima semana a gente vai divulgar que a data realmente da distribuição dessas cestas básicas. Muito bem. Nós depois também vamos colocar na nossa legenda esses dados, as redes sociais, onde as pessoas podem estar participando efetivamente dessa mobilização solidária dos trabalhadores do bairro, das trabalhadoras, que é fundamental, além da luta política mais geral, nacional, regional, a gente também tem que desenvolver essas ações que são muito importantes para que a gente possa nos mantermos, em primeiro lugar, vivos, solidários, animados para fazer essa grande luta que nós vamos ter que fazer nesse momento da nossa vida, da vida brasileira e da vida nacional. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui nesse terceiro episódio de Esquerdo Web, o podcast. Obrigado a todos vocês que vão assistir. E cliquem, curtam e compartilhem com os amigos, né, para nos ajudar nessa importante iniciativa de um novo podcast nas redes. E agradecemos mais uma vez. Fiquem atentos nas ações de solidariedade que os companheiros acabaram de colocar. É muito importante, né, nesse momento, nós reforçarmos as ações de solidariedade entre nós, né? E, mais uma vez, meu muito obrigado. E trabalhadores do mundo univos nesse momento separados. Agradeço aqui a oportunidade de vir fazer parte desse projeto inovador do Esquerdo Web, né, do podcast, e uma ferramenta que está assim, tendo grande aceitação na classe trabalhadora e diretamente na esquerda. E isso é um projeto que a gente chama de tecnologia de inovação. Então, esse é um projeto que tem um fundamento. E agradecer, né, esse viés de participação e espero que todos, né, divulguem o podcast e curtam hoje o tema que foi debatido aqui nesse momento. E
Um breve até todos.